No dia seguinte, ela compareceu. Não estava com pressa, não havia pressa. Ela queria examinar tudo. Foi para casa e talvez tenha passado a noite toda lendo os pergaminhos. É exatamente isso que Jeová é. É isso que ele é. Muito bem. Nunca vi isso na minha igreja em toda a minha vida. É tudo estranho para mim. Ela volta e se senta novamente. Na manhã seguinte, eles entram. Primeiro caso, perfeitamente discernido. Segundo caso, perfeitamente discernido. Terceiro caso, perfeitamente discernido. Oh, o coração dela começou a bater mais rápido. Finalmente, ela conseguiu entrar na fila de oração. Depois de um tempo, ela se apresentou diante de Salomão. E a Bíblia diz que não havia nada oculto para Salomão. Aleluia! Ele respondeu todas as perguntas dela. Nada ficou oculto. Se estava oculto a qualquer outra pessoa, não estava para ele. Ele lhe revelou exatamente os pensamentos do coração dela. Nada ficou escondido dele. Ele respondeu todas as perguntas dela. Seu espírito de discernimento discerniu exatamente quais eram todos os problemas dela e tudo a respeito deles. E o que ela falou? Ela se virou e disse: tudo o que eu ouvi é verdade, e mais, é ainda maior do que eu ouvi falar. E ela disse mais do que isso: bem-aventurados os homens que estão aqui contigo para observar esta obra diariamente. Bem-aventurados são os que veem e estão contigo e se assentam nesta igreja, que congregam aqui contigo para ver essas coisas acontecerem diariamente. E mais do que isso, ela se tornou uma cristã. Fez uma confissão pública para Deus. E Jesus Cristo, centenas de anos depois, disse: ela se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. E eu direi nesta noite que um maior do que Salomão está aqui. O Senhor Jesus Cristo está aqui, maior do que Salomão, maior. Aquele que ele prometeu e disse: as obras que eu faço, vós também as fareis. Haverá luz no tempo do entardecer. O caminho para a glória certamente você encontrará. As luzes do entardecer estão brilhando. Lembre-se, irmão, o sol nasce no leste e se põe no oeste. O mesmo sol que nasce no leste se põe no oeste. Sabemos disso. Geograficamente, ele cruza a terra assim. Agora, observe o que acontece. O profeta disse: haverá um dia que não poderá ser chamado de dia ou noite. Será um dia sombrio, chuvoso, nebuloso, com luz suficiente apenas para que você possa ver como se unir à igreja, colocar seu nome em um livro e pedir o perdão de Cristo. Mas, ao cair da tarde, haverá luz. Agora, lembrem-se, a civilização viajou com o sol. A civilização mais antiga é a civilização oriental. A China é a civilização mais antiga que conhecemos. Muito bem. A civilização viajou com ele. Pois bem, ela foi tão longe a ponto que a costa leste e a costa oeste se encontraram. Estamos na costa oeste. Se fôssemos mais longe, estaríamos de volta ao leste. Quando você sai da Califórnia e segue em direção ao Japão e China, você volta novamente. O que é isso? Haverá luz no entardecer. Tivemos um dia, 2000 anos, em que nos organizamos, nos unimos a igrejas, construímos grandes coisas, grandes torres. Isso é bom, mas Cristo nunca ordenou isso. Ele nunca disse para construir uma igreja ou ter uma escola de teologia. Ele nunca ordenou essas coisas. Ele disse: pregai o evangelho. Fizemos exatamente o que ele disse para não fazer. Mas, de qualquer forma, era para ser dessa maneira. Mas no entardecer haverá luz. Agora, que tipo de luz seria essa?
Se aquela foi a primeira luz do Filho que brilhou sobre o povo oriental, que é o Filho de Deus, e ele fez as coisas que fez lá naquele dia em Alfa, ele faz a mesma coisa em Ômega, como Rubem e Jaspe, Benjamim ou a pedra de Sardes, tanto Benjamim quanto Rubem, o primeiro e o último. Agora, ele é o arco-íris em todas as eras da igreja. Agora, estamos no tempo do entardecer. As luzes do entardecer chegaram e, certamente, digo isso com toda a sinceridade, cristãos, digo isso, pecador, com toda a sinceridade. Eu não sou um pregador, suponho, não tenho instrução, mas Deus me deu outra maneira de ganhar pessoas para Deus, vê? Outra maneira de compensar minha ignorância, uma maneira de orar pelos enfermos, um espírito de discernimento. Bem, isso era o que estava em questão em Houston, quando ele permitiu que sua foto fosse tirada naquela noite, quando o Dr. Best e os outros estavam ali. O que aquela rainha viu? O que a fez agir daquela maneira? Ela viu algo real, ela viu algo em que podia tocar, que era real. Não em uma estátua colocada ali que algum homem havia esculpido em mármore ou em madeira ou feito de barro. Ela viu algo em que podia tocar com suas mãos, algo que era real. Ela viu algo que vivia, que trazia vida. Ela sabia que tinha que ser Deus. Ela viu algo. Ela tinha visto tanta imitação, tanta farsa, que ela quis ver algo real. E Deus lhe permitiu ver. Agora, filhos, hoje o mundo está cheio de farsa. Venha se unir à nossa denominação, recite nosso credo, venha à nossa igreja, a maior da cidade. É uma farsa. Não estou dizendo que eles não são cristãos ali. Não é isso. Mas, quanto à igreja ter algo a ver com isso, a organização tem algo a ver com isso. Isso é errado. É só uma maquiagem falsa. O que o mundo quer ver hoje é algo real, verdadeiro, algo que seja realidade, realidade bíblica, realidade divina. Todos vocês sabem que eu caço. Eu cacei a vida toda. Minha mãe é meio índia, Cherokee, e minha conversão nunca tirou isso de mim. Se tem uma coisa que eu amo, são aquelas florestas. Oh, eu quase não consigo suportar. Eu entro naquelas florestas e começo. Eu encontro Deus na floresta. Ouço o chamado de Deus no coiote, no lobo. Eu ouço no bramido do veado. Sim, claro. Eu ouço no grito da águia. Eu o vejo no pôr do sol. Deus está em toda parte. Vá para a natureza. Afaste-se dessas cidades fedorentas e coisas assim, onde há tanto pecado e devassidão acontecendo o tempo todo. Li no jornal outro dia, não me lembro, são 30.000 casos de aborto por semana realizados e registrados na cidade de Chicago. E quantos não são registrados? 30.000 casos de aborto. Oh, meu Deus! O que vai acontecer, irmão? Pense no mundo inteiro o que está acontecendo neste momento. Pecado. Oh, é horrível. Lá nas florestas do norte, onde eu costumava caçar, eu caçava com um companheiro chamado Bert Cal, um moço muito bom, um dos melhores caçadores com quem já cacei. Você não precisava se preocupar com ele, não era preciso, não era possível perdê-lo. Ele sabia onde estava. E nós gostávamos de caçar juntos, porque caçávamos veados de cauda branca. Mas aquele era o homem mais malvado que já vi em minha vida. Era a pessoa de coração mais cruel que já vi. Ele era outro tipo de mestiço, Mas ele era um verdadeiro caçador. E eu gostava de caçar com ele, mas ele era tão mau, tão cruel. Ele costumava atirar em pequenos cervos só para me fazer sentir mal. Bem, agora, se a lei diz que você pode atirar em um servo, tudo bem. Abraão matou um bezerro e ofereceu a Deus para comer. Portanto, não há nada de errado em matar um servo se a lei diz que é permitido.
Mas atirar neles só por diversão, isso é errado. Isso é assassinato. Creio que não devemos fazer isso. Sou um conservacionista, um oficial de conservação há anos. Ainda creio nisso e faço parte de várias associações de conservação. Mas agora, aqui, eu creio nisso. Eu creio que devemos preservar. Agora, Ibert fazia isso só porque eu era um pregador. Ele me fazia sentir mal. Ele dizia: "Ah, seus pregadores covardes." Assim, ele se achava um sujeito durão. Então, um ano, fui lá e ele tinha feito um pequeno apito, e ele conseguia imitar um filhote de cervo. É o choro de um filhote de cervo chamando pela mamãe. E ele soprava aquele apitinho. Se você já ouviu um filhote de cervo chorar, é um barulhinho engraçado. E eu indaguei: "Bert, você não vai usar isso, vai?" Ele respondeu: "Ah, que isso, Billy? Caia em si." Bem, fomos caçar naquele dia e havia uns 15 centímetros de neve, o suficiente para deixar rastros. Era quase no final da temporada. Bem, agora é difícil encontrar aqueles veados de cauda branca. Assim que o primeiro tiro dispara, irmão, falar do Houdini, o mestre da fuga, ele era um amador comparado a eles. Eles conseguem fugir e não saem do esconderijo. Você tem que tirá-los do mato, espantá-los de algum jeito, porque eles se escondem, deitam e se arrastam debaixo de pilhas de galhos, fazem de tudo para escapar. É por isso que você tem que estar atento, atirar rápido, ser ágil, tudo para pegar seu veado. E Bert e eu costumávamos nos dar muito bem, mas ele queria matá-los. Ele pegava 2, 3, 4, 5, quantos pudesse, só para zombar, só para rir daquilo, e depois ria de mim. Um dia lá em cima, retornamos para a floresta e chegou a hora do almoço. Sempre carregávamos uma garrafa de chocolate quente para nos aquecer, caso nos perdêssemos em algum lugar e tivéssemos que passar a noite fora. Sempre levávamos um lanchinho também e caçávamos ali por toda a Cordilheira Presidencial, Monte Washington, Monte Adams, passando pela Montanha Sherry e assim por diante. Uma região linda, e subimos bem alto até Cowles Gap, naquela direção, e estávamos bem alto, e caçamos até por volta das 11 da manhã. Chegamos a uma pequena clareira, mais ou menos do tamanho desse auditório, e Bert se agachou assim e começou a mexer no bolso da camisa. Pensei: bem, vamos sentar e comer nosso almoço. Normalmente nos separávamos, um ia para um lado e outro ia para o outro, e voltávamos descendo a montanha, caçando enquanto descíamos. Um pegava uma encosta e o outro a outra, voltando. Então ele se sentou e eu comecei a me sentar também. E vi que ele estava colocando a mão no bolso, e ele pegou aquele pequeno apito. E eu pensei, eu disse: Bert, você não faria isso. Ele apenas riu. Ele tinha olhos que me pareciam os de um lagarto, aqueles olhos de lagarto virados para os lados. Ele olhou para mim com um meio sorriso, parecendo um cachorro matador de ovelhas, e colocou o pequeno apito na boca e soprou como um filhote de veados chorando. E quando o fez, para minha surpresa, do outro lado da área aberta, uma grande corça se levantou. Agora, uma corça é uma mãe cervo, caso você não saiba. Oh, ela era uma espécie linda, com orelhas grandes e bonitas, com aqueles grandes olhos castanhos brilhando. Eu olhei para ela e ele olhou para mim com aqueles olhos de lagarto. Eu disse: Bert, você não faria isso. Bem, isso é estranho. Elas não acordam a essa hora do dia assim. Mas o que era isso? Ela era uma mãe. Um filhote estava chorando. E eu a observei novamente. Eu estava olhando para ela com aquela cabeça grande erguida, olhando ao redor com suas grandes orelhas erguidas. E ele assoprou de novo, chorou como um bebê. Ela saiu direto para a clareira. Oh, isso era muito incomum. Elas não fazem isso.
Eu a vi sair para a clareira. Pensei, oh, e eu o vi puxar aquela alavanca, colocar um cartucho naquele rifle 3006. Oh, ele era um atirador certeiro, e ele posicionou a mira, aquela mira em cruz, bem no coração dela. Pensei, oh, misericórdia, como ele pode fazer isso? Como ele pode fazer isso? Aquela mãe preciosa parada ali procurando seu bebê. Em um segundo ele vai puxar o gatilho com aquela bala expansiva de 180 grãos e vai explodir o coração precioso dela. Pensei, Bert, como você consegue fazer isso? Como você pode ser tão cruel? E eu o vi com aqueles olhos de lagarto abaixando-se. Pensei, tudo bem, eu não consegui olhar para aquilo. Simplesmente não pude. E ela estava ali caminhando. O que estava acontecendo? Ela não era hipócrita. Ela não estava tentando fingir nada. Ela era uma mãe. Nasceu para ser mãe. Ela estava procurando seu filhote. Oh, meu Deus! Ela estava observando aquele filhote. Depois de um tempo, quando o cano do rifle se ergueu acima do arbusto, a corça olhou. Normalmente elas pulam e fogem rapidamente. Bem, com toda essa rapidez elas desaparecem. Mas ela não. Ela viu o caçador. Ela se assustou, como dizemos, e olhou. Ela viu o caçador. Mexeu a boca 2 ou 3 vezes, levantou a cabeça. É claro que ela podia sentir nosso cheiro ali. Ela olhou. Mas o que estava acontecendo? Seu filhote estava em apuros em algum lugar. Um instinto maternal. Ela sabia que era a morte. Ela sabia que ia morrer, mas não se importava. Havia algo nela, amor de mãe, levando-a até aquele filhote. Onde ele está? Onde está meu bebê? Ele está em apuros. Eu não conseguia mais olhar. Simplesmente não conseguia. Pensei, o coração leal dessa preciosa mãe, Bert. Como você pode fazer isso? Você é cruel. Você é mau por fazer uma coisa dessas. E eu o vi se levantar assim e dei as costas. Orei em meu coração, disse, Pai Celestial, não o deixe fazer isso. Como ele consegue suportar ver essa mãe preciosa ali tentando encontrar seu filhote e então enganá-la assim e explodir o seu coração precioso, leal e materno? Eu interroguei, como ele pode fazer isso, Senhor? Eu esperei. A arma não disparou. Esperei mais um pouco, ela não disparou. Pensei, o que houve? Olhei para trás e o cano da arma estava assim. Olhei ao redor. Ele olhou para cima e lágrimas enormes estavam escorrendo de seus olhos. Ele jogou a arma naquele monte de neve e disse, Billy, já chega. Conduz-me a esse Jesus que você conhece. Bem ali, naquele banco de neve, eu guiei aquele caçador de coração cruel. Que foi? Ao Senhor Jesus Cristo. Por quê? Ele viu algo real. Ele viu algo que não era fingido. Ele viu algo que era genuíno. Uma experiência de nascimento. Uma mãe. Você não gostaria de ser esse tipo de cristão? Você não gostaria que Deus fizesse de você um cristão tão cristão quanto aquela mãe, quanto aquela corça era uma mãe? Vamos inclinar nossas cabeças por um momento e pedir a Ele que faça isso.